Abra sua Bíblia aí, Lucas 14, a palavra de Deus, nós vamos meditar nela. Lucas 14, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 14, a partir do verso 25. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal e é jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Querido Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, ouvimos coisas tão lindas, Senhor, como esse testemunho dessa família, tão desprendida, que colocou Jesus e o amor ao próximo em primeiro lugar. E nós vimos aqui essa família linda, Senhor, e nós te bendizemos, e nós queremos ser parte da família com eles, como igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui, Senhor, esse número de mais de 170 pessoas que estão aqui em cima tocando os seus instrumentos, aprendendo em vários bairros diferentes da nossa cidade, lá no bairro Senhorinha, lá no bairro de Vila Autódromo, lá, eu nem me lembro todos os lugares, Senhor, e nós te louvamos pela vida deles, Senhor. E te louvamos pelos pais que estão aqui, pelos amigos que vieram participar junto com eles. Nós te louvamos porque o Senhor está fazendo uma obra bonita na vida deles, não apenas artística, mas também de valores de vida, de transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora que vamos estudar a Tua Palavra, abre o nosso ouvido, abre o nosso coração, abra a nossa mente e aplica a Tua Palavra à nossa vida. Como eu preciso ouvir a Tua voz e como cada um aqui precisa ouvir o Senhor. Então, Pai, fala conosco, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos hoje pela manhã que Jesus saiu da casa de um fariseu, estava indo na direção de Jerusalém, e havia uma multidão que estava acompanhando Jesus, estava seguindo Jesus, tá? E na medida em que eles estavam seguindo Jesus, olhou para aquela multidão e pregou um dos sermões mais duros que existem no Novo Testamento, pregado pelo Senhor Jesus. Porque Jesus não queria apenas uma multidão de pessoas simpatizantes com Ele. Tinha uma multidão que estava seguindo Jesus, mas eles eram simpatizantes. Ah, que bacana, vamos ver se acontece um milagre hoje, vamos ver se tem multiplicação de pão e peixe outra vez.
E tinha alguns até que eram espiões ali, que estavam para ver se Jesus falava alguma coisa que pudessem denunciá-lo e prendê-lo. Mas Jesus pregou esse sermão porque ele queria, muito mais do que uma multidão de simpatizantes, ele queria discípulos. E a gente aprendeu hoje de manhã que a palavra discípulo quer dizer aprendiz, quer dizer aluno, né? E que a maneira mais fácil da gente compreender o sentido de discípulo hoje era falar sobre o estagiário, não é? O estagiário é aquele que vai para estar junto com aquele que sabe fazer, para aprender na prática. Enquanto ele está fazendo, ele está aprendendo. O discípulo era assim, andava com Jesus, aprendia com Jesus, vivia com Jesus. E Jesus então colocou as condições para que alguém deixe de ser o seguidor da multidão para se tornar discípulo de Jesus. A primeira condição nós estudamos hoje pela manhã, que ensina, que está aqui no versículo 26, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o pai ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Então a primeira condição é amar Jesus acima de tudo e acima de todos. E nós aprendemos hoje de manhã, alguém vai dizer, mas como? De que jeito? É porque se eu não aprender a amar Jesus, e se eu não... colocou amém, tem gente lá colocando que vem, amém, vai vir aqui, graças a Deus. Bom, então estou esperando você que escreveu o amém aí aqui, terça-feira aqui. Gente, o que eu me perdi. Fiquei no amém. Aprender a amar Jesus. Ainda bem que eu tenho um grupo aqui que está me ajudando aqui, né? Aprender a amar Jesus acima do pai, da mãe, etc. E dizer, mas como é que é isso? É porque se eu amo Jesus, eu vou ser melhor pai. Se eu amo Jesus, eu vou ser melhor marido. Se eu amo Jesus, eu vou ser melhor filho. E assim eu vou aprender a amar de uma maneira diferente toda a minha casa. Agora, se eu não amo Jesus e amo mais o meu pai, minha mãe, meu filho, às vezes eu ponho a perder a vida das pessoas que eu amo, porque eu não aprendo os valores do reino de Deus. Então a gente aprendeu isso hoje pela manhã. E eu queria continuar, porque há mais duas condições que eu queria dividir com vocês nessa noite. A segunda condição se encontra no versículo 27. Na versão que eu li está escrito assim: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Na versão antiga diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A segunda condição do discipulado cristão é o compromisso de seguir Jesus enquanto carrega a sua própria cruz. Mas o que Jesus queria ensinar com essa expressão que é repetida várias vezes no Evangelho? Quem não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz, né, e não me seguir, não pode ver o reino dos céus. Por que esse negócio da cruz, pegar a cruz também, a sua cruz, o que tem a ver com isso? Talvez a maneira mais fácil de compreender essa afirmação é dizer que o discipulado é seguir a Jesus, custe o que custar. Há uma diferença entre estar na multidão. Estar na multidão, a gente está pulando, está acenando, está correndo, está vendo. Mas seguir a Jesus, ser discípulo dele, é estar em qualquer lugar, em todo tempo, colocando ele em primeiro lugar, custe o que custar. E a força dessa expressão está num contraste, porque Jesus está indo para Jerusalém e talvez aquelas pessoas não entendessem muito bem o sentido dessa palavra cruz naquele momento, porque Jesus não tinha ido para a cruz ainda.
O contraste ia acontecer semana seguinte, quando ele estaria na cidade de Jerusalém, seria preso, seria condenado à morte, e ele então faria aquele caminho que a gente conhece como Via Dolorosa, e naquele caminho da Via Dolorosa ele teve que fazer o quê? Carregar a sua cruz. E quando a gente para pensar, é por que Jesus teve que carregar a sua cruz? Porque ele tinha um compromisso com o Pai. O compromisso de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era um segredo que nem os anjos do céu sabiam qual era. E esse segredo era como Deus podia salvar você e eu, pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas. E como ele poderia fazer isso e ao mesmo tempo condenar o diabo? Como é que ele podia condenar o diabo e salvar o pecador? E então, Jesus tinha um pacto com Deus. Ele, como pessoa da Trindade, se esvaziou da sua glória, para caber na forma humana. E ele disse: eu vou morrer no lugar de cada pessoa que vai ser condenada à morte eterna. E então ele vai para a cruz. Mas, para chegar na cruz, lá no Calvário, onde ele foi crucificado, naquela montanha chamada Caveira, por isso o nome Calvário, para chegar lá, ele teve que enfrentar o jardim, onde ele disse: passa de mim esse cálice. Ele teve que tomar decisões. Alguns disseram: por que você não desce daí? E ele disse assim: se eu quisesse, e eu desse um grito agora, milhões de anjos viriam para julgar toda a terra nesse instante. Ele falou isso. Mas eu decidi colocar o meu Pai, o projeto que nós temos de amor para salvar todo mundo aqui, em primeiro lugar, e cumprir esse projeto, custe o que custar. E ele disse assim: olha, eu não quero uma multidão que vem atrás de mim me seguindo. Eu quero gente comprometida comigo, custe o que custar. Que esteja disposto a dizer sim para mim quando as pessoas sorrirem de você, ou dizer sim para mim quando as pessoas odiarem você por causa do meu nome. Que esteja disposto a continuar dizendo sim para mim, mesmo que isso custe a sua vida. Eu estava vendo uma reportagem antiga, essa semana, da Globo, que falava de um homem chamado Youssef, no Irã, que se converteu a Jesus, ele e a sua esposa. E porque ele se converteu a Jesus, deixou de ser muçulmano no Irã, ele foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. E saiu no jornal, na Rede Globo, Jornal das 8 horas, Jornal Nacional, isso alguns meses atrás, em que a comunidade internacional estava pedindo para a Suprema Corte reverter a ação de pena de morte. E então eles, atendendo ao pedido da imprensa e das pressões todas, chegaram para ele e disseram assim: nós vamos reverter a pena de morte se você negar Jesus e voltar a ser muçulmano. E disseram mais: olha, se você não fizer isso, a sua mulher vai ser presa. Ele não negou Jesus,
Porque ele é um discípulo de Jesus, e um discípulo de Jesus segue Jesus, custe o que custar. Depois de muitas pressões, ele não foi morto, mas ele está em prisão perpétua no Irã, até hoje, porque ele é um discípulo de Jesus. Mas isso não aconteceu com Youssef, está acontecendo hoje com Youssef, mas não aconteceu só com Youssef. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai descobrir se o Evangelho chegou ao Brasil hoje, se eu posso ouvir a respeito de Jesus, é porque muitos dos discípulos de Jesus ao longo da história entenderam que eles não estavam apenas no meio da multidão, dizendo, oh, que maravilha! Eles queriam Jesus como Senhor da sua vida, custe o que custar. É por isso que o apóstolo Pedro, ele morreu, sabe como? Crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus. É por isso que, na época de Nero, muitos cristãos foram queimados vivos, colocavam piche neles, davam um banho de piche, amarravam numa estaca e espalhavam pela cidade, e eles foram lanternas vivas, botavam fogo e eles ficavam queimando a noite inteira, iluminando a cidade de Roma. Muitos deles eram lançados no Coliseu, e os animais ferozes eram soltos, e eles eram vestidos de roupa, de peles de cordeiro, como se fossem ovelhinhas, e eles se abraçavam e cantavam louvores a Jesus, mas não negavam o nome do Senhor Jesus. Aqueles não eram loucos radicais, eles eram pessoas que não se permitem parar de seguir Jesus. Pessoas que seguem Jesus quando o milagre acontece, como a boca dos leões de Daniel são fechadas, as bocas ali dos leões são fechadas, ou quando os leões são soltos no Coliseu. Que seguem a Jesus quando a oração é respondida imediatamente, ou quando a gente vai curvar-se diante do Senhor e continuar orando anos a fim. Quando os dias são bons ou quando os dias são maus. Porque eles entenderam que vale a pena seguir Jesus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Porque seguir a Jesus tem consequências eternas. Eu não estou seguindo Jesus porque o pão vai se multiplicar só, ainda que eu creia que Ele pode multiplicar o pão todo dia. Eu não estou seguindo Jesus porque Ele vai fazer um milagre, ainda que eu creia que Ele pode fazer todo milagre. Eu estou seguindo Jesus porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele planejou um plano eterno, uma vida eterna para mim. Ele disse para os seus discípulos, filhinhos, vocês podem ficar alegres, porque o Deus Pai Todo-Poderoso desejou, planejou dar para vocês o reino dEle. E a palavra de Deus vai dizer o que significam as nossas leves e momentâneas tribulações diante da grandeza da glória que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Pedro vai dizer, o que significa isso? Não significa nada. Por quê? Porque se você é discípulo de Jesus, o seu alvo é seguir Jesus bem de perto. Não importa o que, não importa onde, quando, como e quanto tenhamos de dispor para isso, porque vale a pena andar com Jesus, é um presente do céu para nós. E foi por isso que Jesus afirmou àquela multidão, no verso 33, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo que tem. Ou Jesus é o seu tudo, ou você não tem nada.
Há um hino muito bonito, antigo, que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Na verdade, esse é o sentido de seguir Jesus. É quando a gente coloca toda a vida na mão do Senhor. Esse é o sentido de carregar a cruz. Eu vou seguir Jesus de perto, custe o que custar. Esse é o sentido do discipulado, estar disposto a abrir mão de tudo, até da própria vida, para seguir Jesus de perto. Meu filho Michel estava ainda estudando, se preparando para a faculdade, e ele já tinha uma vocação ministerial. E eu sempre tive muito medo, porque eu sou pastor, de que os meus filhos pudessem seguir o caminho do ministério por mera imitação e não por um senso de vocação. Então, quando eles disseram para mim, os dois disseram que eram chamados do Senhor, eu dificultei o processo. Então, você tem certeza? É assim. E aí, então, eu tinha dito para o Michel, ok, tudo bem, se você quer, então vai fazer uma outra faculdade, e depois, se Deus confirmar na sua vida, então você vai para o seminário. E ele guardou aquilo no coração, mas estava em luta. E nós tivemos uma conferência aqui na igreja. E essa conferência veio um chinês lá de Hong Kong, não sei se você lembra, um baixinho, pulava, fazia, acontecia aqui, e estava na iminência de a China anexar Hong Kong, que era da Inglaterra, à China. E ele pregou uma semana aqui na igreja, falando: você está pronto para morrer por Jesus? E ele disse: olha, a nossa igreja está pronta para morrer por Jesus. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós vivemos liberdade hoje de pregar o evangelho, de cantar louvores, disso, daquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Dentro de alguns meses vai acontecer. Mas eu quero dizer que nós estamos prontos para morrer por Jesus. E você? E quando terminou aquela semana, Michel chegou para mim e disse assim: papai, sinto muito, eu não posso obedecê-lo. Porque se aquelas pessoas podem estar prontas para morrer por Jesus, eu tenho que estar pronto a desobedecer você para fazer a vontade de Deus na minha vida. E aí eu dei glória a Deus, porque é exatamente isso que esse texto diz: se alguém amar mais pai, mãe, filho, irmão do que a mim, não é digno de mim. Se não estiver disposto a carregar a sua cruz, não pode me seguir. Sabe, queridos, andar com Jesus é coisa séria. Você vê que coisa interessante? O mundo das drogas é muito complicado. Mas se tem uma coisa que todo mundo sabe no mundo das drogas, que esse negócio é sério. Ninguém quer ficar devendo para um traficante, porque sabe o que vai acontecer, não sabe? E mais, ninguém quer delatar um traficante. Tem até um apelido, né? Você delatou, o que ele é? O que é? X9, não é isso mesmo? O que acontece com o X9? Mata, né? Normalmente o X9 eles colocam pneus, colocam o cara amarrado lá dentro, jogam gasolina e botam fogo. Não estou brincando não, é sério. O mundo das trevas não quer multidão. Se muitas pessoas morrem por uma causa que não tem sentido nenhum, será que não vale dar a nossa vida? Não vale a pena dar a nossa vida para Jesus integralmente? Quando Ele não veio para matar, roubar e destruir, mas veio para perdoar, lavar os nossos pecados e nos dar a vida eterna no seu céu. Nós não vivemos esse tipo de perseguição que você vai morrer se você negar Jesus. E talvez por isso seja pior. Porque às vezes a gente não leva a sério andar com Jesus.
mas vale a pena. Alguém diria, será que vale a pena mesmo? Será que isso não é uma loucura? Depende da perspectiva que a gente olha. Se olhar só na perspectiva do dia a dia, talvez você diga, esse cara é maluco, esse pastor é doido. Mas quando eu olho na perspectiva do alto, eu vou lembrar de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires da Bíblia, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E ele vai ser morto, apedrejado fora da cidade de Jerusalém por causa do seu testemunho de fé em Cristo Jesus. E alguém poderia dizer, mas será que vale a pena? Só que enquanto aquelas pessoas jogavam pedra e rangiam os dentes contra esse homem de Deus, a Bíblia diz que o céu se abriu diante dos seus olhos, ele viu Jesus em pé, ao lado do trono do Pai, e a glória do Senhor aparecendo para ele, porque Jesus vinha buscá-lo. E valeu tanto a pena para Estevão, que enquanto as pedras batiam e ele via a glória de Jesus, ele orou assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eles não são capazes de ver o que a gente está vendo. Então, na perspectiva certa, sempre vai valer a pena andar com Jesus. Há muita gente que para de seguir a Jesus por causa das lutas, das provações, das perseguições, das enfermidades, das dores da alma. Eu me lembro de uma vez que o Dr. Shedd estava num ônibus viajando para um determinado lugar, e ele sentou-se ao lado de uma pessoa e disse, eu conheço o senhor é o pastor Shedd, não é? Sou. E ele perguntou, você é crente? Já fui crente. Como assim, já foi crente? Pastor, tive um problema na igreja, briguei com fulano, briguei com ciclano, fiquei magoado e agora eu não sou mais crente. E aí então aquele homem naquela santa sabedoria disse assim, que pena que você abandonou o Senhor da sua vida por causa de uma briga no meio da esquina. Não tem sentido. E às vezes a gente está dizendo, olha, eu não vou fazer assim. Que isso, Jesus vale a pena. Os verdadeiros discípulos não deixam de seguir Jesus, porque eles sabem que sem Jesus não há esperança. Uma vez Jesus disse para os seus discípulos, quando a multidão foi embora, vocês não querem ir embora também? E aí o apóstolo Pedro disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ser discípulo de Jesus é ser como Eliseu. Eliseu recebeu uma promessa. Ele tinha feito um pedido, eu quero receber porção dobrada do Espírito de Deus que Elias recebera. Elias era um profeta de Deus, milagres aconteciam através da palavra dele, da oração dele, da ministração dele. Ele disse, olha, eu quero, já que você está me convidando, eu quero ter o dobro da unção que você tem. E Elias disse, tudo bem, você pode receber o dobro da unção, mas tem uma condição. Se você estiver junto comigo, na hora que o Senhor vier me arrebatar com a sua carruagem de fogo dos céus, você vai receber o dobro da unção. E aí aquele homem grudou em Elias. Onde Elias ia, ele ia atrás. Ele dizia, olha, não precisa ir comigo não. Ele dizia, não vou largar o Senhor. Dá de ser agora. Não, eu vou para lá. Não, mas não precisa. Não, eu vou ficar. Dá de ser agora. E na hora em que as carruagens de fogo chegaram, ele viu o Senhor arrebatar Elias e recebeu porção dobrada do Espírito. O verdadeiro discípulo segue Jesus, custe o que custar, pois ele sabe onde está indo e quem o está conduzindo, o Senhor da glória. E a grande pergunta que fica para mim e para você é essa: como você tem seguido Jesus? Como alguém que está no meio da multidão? Ou como alguém que se comprometeu com Ele? Ou quem sabe a peregrinação da fé, o carregar a cruz, a luta da tua alma, tem feito você parar no meio do caminho. Para com isso, Jesus vale a pena. Jesus vale a pena.
E aí vem a segunda e última condição. É interessante que depois dele dizer essas duas coisas tão sérias, ele diz assim: veja bem o que você vai fazer. Avalie bem o custo, se você quer ou não quer me seguir. E é justamente essa terceira condição. E essa terceira condição vem através de 3 pequenas ilustrações, bem pequenininhas e rápidas. Jesus queria compromisso do discipulado. E para a gente se comprometer, a gente tem que tomar decisões sérias na vida. E por isso essas ilustrações têm a ver com a decisão séria. Nós não nos tornamos discípulos de Jesus simplesmente seguindo a multidão. Nós temos que tomar uma decisão e nos comprometer, pois assim assumiremos o ônus da nossa decisão, pagamos o preço. Primeira ilustração que ele fala sobre o custo, ele diz assim: se você for construir uma torre, primeiro você calcula quanto custa e vê se você vai ter condição de ir até o fim. E ele está dizendo isso, ilustrando da seguinte maneira: a primeira ilustração nos ensina que o importante não é começar a jornada com Deus, mas é terminar a jornada com Jesus. É interessante isso, porque a Bíblia vai dizer: como é que a gente pode saber se a fé que alguém expressa é uma fé eterna salvadora? É interessante isso. Porque tem muita gente que você diz: vamos orar, ele diz: vamos orar. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Mas o que faz essa fé ser evidenciada aos nossos olhos? Deus conhece o coração de cada um, mas eu não conheço. O que faz a gente saber se alguém está indo para o céu ou não está indo? É a perseverança na fé. E é por isso que o apóstolo João vai dizer assim: aqueles que saíram de nós, saíram para que soubéssemos que nunca foram dos nossos. Por quê? Ser discípulo de Jesus não tem volta. Não tem volta, é para a vida toda, é para valer, é um compromisso com Ele. Tem uma das histórias bonitas que ilustram isso aqui, de heroísmo, de guerra, foi quando o Texas se tornou independente do México. Antes de se anexar aos Estados Unidos, ele foi um estado. E numa dessas batalhas, ele foi... o exército texano, que era muito menor do que o exército mexicano, foi para esse enfrentamento de batalha, e estava à frente dessa batalha o general Houston, e um ajudante de ordens veio rapidamente com o seu cavalo, e chegou ao lado do general, e disse assim: general, nós somos sabotados. E ele disse: por quê? Porque a única ponte para a gente ter um caminho de retirada foi queimada. E ele disse: não, nós não fomos sabotados, fui eu que mandei queimar, porque para nós não tem volta, ou vencemos, ou vencemos. Querido, ser servo de Jesus é isso. Não importa como você começa, o importante é como você vai levar a tua vida toda na presença do Senhor e como você vai terminar a tua vida. Por isso Jesus diz: olha, não adianta ficar no meio da multidão, eu quero discípulos, mas não adianta discípulo que vai largar no meio do caminho. Eu quero um discípulo que olha bem, faça o cálculo, estou disposto, então vai até o fim, porque eu quero levá-lo para toda a eternidade junto comigo. Segunda ilustração que vem aqui é a da guerra. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. E Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. E a segunda ilustração nos ensina que ser cristão, discípulo de Jesus, é tudo
ou nada. Assim como não dá para a gente ficar meio grávido, você já viu alguém meio grávida? Né? Uma mulher meio grávida. Já viu? Ou é ou não é? Não é assim? Também não dá para ser meio cristão. Eu sou mais ou menos cristão, eu sou mais ou menos crente. Não existe, ou é tudo ou é nada. Então ele diz assim, presta atenção, se você vai entrar nessa batalha e você acha que vai perder, não entra. Faz logo o teu acordo de paz com o inimigo, tá? Agora, se entrar, é tudo ou nada. É para valer, é tudo ou nada. Não é possível entrar numa batalha mais ou menos. Não é possível lutar um pouquinho e descansar um final de semana. Não, estou cansado desse negócio de ser soldado. Esse negócio de guerra é muito complicado. Eu quero tirar uma semana de férias. Né? Não dá. Ou ganhamos ou perdemos. Se entramos, o fazemos para ganhar. Caso contrário, já nos rendemos e nos entregamos ao inimigo sem guerra alguma. Há muita gente que imagina que é possível viver a vida cristã como quem está num passeio turístico, ou como quem assiste um filme, sentindo a emoção sem ter de enfrentar a batalha. Não. Ou você é inteiro de Jesus, ou você não tem parte com Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está ou não está. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou, e essa é a pior parte, como diz essa ilustração, você já fez um acordo com o inimigo e nem sabe. E o inimigo aqui é Satanás. E é por isso que a Bíblia vai dizer que não existe lugar de neutralidade. Ou você está no reino da luz, ou você está no reino das trevas. Não tem neutralidade. Ou você faz de Jesus o Senhor, coloca os valores dele na tua vida, a palavra dele como marca do teu dia a dia, ou você vai ser aquilo que a gente chama de um cristão nominal. Só tem o nome de cristão, mas o conteúdo não tem nada de cristianismo. Não existe nada de Deus ali dentro. Ou você se torna um soldado de Jesus em meio aos enfrentamentos, ou você já fez esse acordo. Última ilustração, o sal. Essa aqui é complicada demais. A Bíblia diz assim, versos 34 e 35, o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve nem para a terra e nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. E a terceira ilustração nos ensina que em termos de discipulado cristão, ou nós somos úteis, ou somos completamente inúteis. Ou é útil, ou é completamente inútil. E aí ele coloca a figura do sal. O sal tem algumas características tremendas, era isso que Jesus queria que os seus discípulos fossem. Quando você come um pouco mais de sal, o que que dá? O que é que dá? Sede. Já comeu comida salgada? Não é? Dá vontade de tomar água. E a Bíblia está dizendo isso. Olha, esse mundo tem que ficar salgado. O povo de Deus tem que estar espalhando a presença do Senhor de tal maneira que uma santa sede de Deus venha nessa terra. E as pessoas queiram a água da vida que é Jesus. O sal, ele é purificação. O sal foi um dos primeiros antissépticos, um dos primeiros antibióticos que o mundo conheceu. Então você já deve ter ouvido essa expressão, né? Limpar a ferida com sal, porque era o que existia naquele tempo e significava cura.
E Jesus está dizendo: olha, você tem que ser a cura desse mundo. Você vai entrar com a sede de Deus no coração das pessoas, mas vai abençoar com a cura que só o Senhor Jesus traz. O sal confere durabilidade ao alimento. Era a única maneira que existia, não tinha geladeira. Então você salgava a carne, não é isso? E você, com a carne salgada, podia comer meses depois aquela carne, preservava o alimento. Ele está dizendo: olha, esse mundo está perdido, está apodrecendo, e eu preciso de gente séria que seja sal. E a gente só vai ser esse tipo de sal se a gente for um discípulo de Jesus comprometido com Ele até a cabeça. Mas aí, Jesus faz um tremendo contraste. E Ele fala do sal, como ele é completamente inútil quando ele perde o seu sabor. Se o sal deixar de ter sabor de sal, ele não pode fazer nada daquilo que é o propósito dele. E o pior, se ele não for utilizado para a sua própria finalidade, ele não serve para mais nada. Ele não serve nem para ser lançado no meio do esterco, porque o esterco era usado como adubo naquele tempo e até hoje. Porque o sal que perdeu o seu sabor estraga a terra, contamina a terra. E onde você lança sal sobre a terra, mesmo que ele tenha perdido o seu sabor, aquela terra não produz mais nada. E é disso que Jesus está dizendo: o discípulo que não é discípulo, ele estraga e as pessoas não se convertem mais. Então ele não presta para mais nada, nem para esterco. Misericórdia. O que Jesus queria deixar claro é que no reino de Deus, ou nós somos uma bênção, quando nós cumprimos a missão do reino, ou nós perdemos o sentido e o significado da vida, porque não temos missão. E alguns de nós se tornam um escândalo e maldição nessa terra. E a pergunta que eu queria deixar com você nessa noite é: você está no meio da multidão ou você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, então não larga, vai até o fim. Vai até o fim. Esteja pronto a tudo. E seja uma bênção. Porque foi para isso que Jesus te chamou, para ser uma bênção. Nessa noite eu queria orar com você. É difícil pregar um sermão que já foi muito duro, né? Porque Jesus pregou esse sermão. Eu não sei se sobrou multidão depois desse sermão. Você pode imaginar Jesus, a multidão seguindo. Eu acho que um foi saindo para um lado, outro foi indo para o outro. Eu acho. Mas sabe por que Jesus não estava preocupado com a multidão? Porque a mesma multidão que hoje aplaude, amanhã grita: crucifica-o. Agora, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que vão toda a vida caminhando com Ele, recebendo da sua graça, da sua glória. Vão passar por tempos difíceis, porque nem tudo é cor-de-rosa nessa vida, mas a boa mão do Senhor vai estar com eles. E sabe o que é bacana, que é especial, é que um dia, quando nós vamos morrer nessa terra, e todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, o meu Senhor, que está sentado ao lado direito de Deus, vai se levantar. Ele não vai mandar um anjo, não. A Bíblia diz que ele se levanta como se levantou para Estevão. E ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor.
servo bom e fiel. E eu vou pensar, eu, um servo bom e fiel? Fostes fiel no pouco, mas sobre o muito colocarei. É assim a vida cristã: compromisso, fidelidade, interesse de vida. E hoje eu queria orar com você, convidando você a ser discípulo de Jesus, a comprometer-se com Jesus, a colocá-lo em primeiro lugar. Essa campanha só falou sobre isso: Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, porque não há maneira de viver para Jesus, com Jesus, se não colocarmos Ele em primeiro lugar. E eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo de Deus está falando, a colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, a se comprometer com Ele como Senhor da tua vida, a colocar os valores do reino de Deus no teu coração, para aprender a ser marido, para aprender a ser esposa, para aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser filho, aprender a ser homem nessa terra de valor, homem mesmo, sério com Deus, mulher séria com Deus, para aprender a ser honesto, aprender a ter uma só palavra, sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna, ser gente boa, porque o mundo está cheio de traste por aí, mas Ele quer levantar um povo cheio do Espírito, comprometido com Jesus e disposto a pagar o preço.